passar pro lado aqui. Convidar. Eu prometo que eu vou aprender a fazer essas coisas. Estamos online, ao vivo e a cores. Deixa eles entrarem ali. Estamos recebendo mais uma ali. Ô, doutor Fernando, boa noite. Olá, tudo jóia? Vamos lá, deixa eu ver aqui, vou aumentar um pouquinho o volume, só um minutinho. Pronto. Me escuta bem, doutor? Estou te escutando perfeitamente. Ah, que bom. Então, Estou vamos aqui já aguardar a me doutora preparando. Raquel. Ok, estou aqui me preparando para a festa de aniversário. Ó. Muito bom, doutor. Esse é o homem que nasceu no marketing, né? Não, esse é paixão pela lei do inquilinato, é como se fosse da família. Doutor, confesso o seguinte, que em utilização direta da lei do inquilinato, eu tenho mais ou menos uns 2 anos, mas assim, eu gosto muito dessa questão do direito civil e dos direitos reais, desde sempre, né? Então, podemos dizer que flertamos com uma paixão muito semelhante, assim, né? O direito civil, ele é muito gostoso, assim. Perfeito, excelente. E a alocação de imóveis, já aproveitando, né? O direito civil é um ramo do direito que rege quase tudo da nossa vida, né? Sim, Mas a alocação de imóveis num país chamado Brasil, né? Que a maioria das pessoas não consegue adquirir um imóvel, a realidade é que uma minoria mesmo vai conseguir adquirir imóvel. Então a alocação de imóveis muitas vezes, ou talvez quase todas as vezes, a possibilidade de alguém obter uma moradia digna ou um espaço para sua empresa, não um espaço empresarial. Enfim, ela possui uma conotação importantíssima na vida de todos os brasileiros, não desmerecendo os outros ramos do direito civil, né, ou sub-ramos do direito civil, mas enfim, a locação de imóveis e a lei do inquilinato é que possui esse direcionamento, né? Essa qualidade de oferecer um equilíbrio nas relações entre locadores e locatários, para que as pessoas possam ter espaços para morar, ou até mesmo para que as empresas também tenham espaços para a sua moradia, porque as empresas também moram, né? A sim, Velo sim. mora numa sede, a minha imobiliária mora numa sede. E a gente, como, né, enquanto pessoas, famílias, também a gente reside num imóvel. Então, na realidade brasileira, a importância e o aspecto social envolvido nas locações de imóveis acaba efervescendo diversos assuntos. Vamos conversar sobre isso hoje. Sim, sim, sim. Não, eu tô me segurando, doutor, porque senão a gente vai começar a live antes da doutora Raquel, né? Aí ela vai ficar brava com a gente. É, e eu Mas preciso ligar a minha... só pela fala Ok, do doutor, já temos várias provocações aqui. perfeito. Deixa eu ligar a minha iluminação aqui, que eu tô vendo que eu tô meio no escuro. Aqui, só um instante. Doutora Agora Raquel ela ligou. apareceu no chat, só que não dividiu a tela. Eu mandei aqui. Ela deve estar acessando já, né? Ela disse que não recebeu o convite. Ela solicitou entrada. Só um minuto.
Não. Ué, tem que a Letícia Cristina querendo Ela quer participar. Mas Não. essa é a Letícia. Não é a Raquel. Não, tem que ser a Raquel. Ali, ó, aceitar. Pronto! Ah, agora deu certo. Tem festinha, gente! Que coisa linda! Vou até printar essa tela. Oi? Opa! Hoje é dia de festa. Meu Deus! Que lindo! Então, gente, Olá, eu acho que vamos aproveitar esse momento, né? Vamos aproveitar a presença dos colegas. Eu acho que é importante expor aí como é que vai ser a dinâmica desse nosso trabalho hoje, né? Então, para os nossos ouvintes, eu vou ser o mediador, vou fazer a minha apresentação, a apresentação dos colegas, né? E eu vou fazer as provocações dos temas. Então, assim, inicialmente, tá? Eu gostaria de me apresentar a todos que estão aqui presentes, né? Meu nome é Eugênio, tá? Eugênio Gustavo Horst Martinez. Como os colegas, sou advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho, mestre em Direitos Humanos, só que a minha experiência vem no Direito Civil, vem na condição quando era professor, né, de faculdade ali, tanto na parte geral, contratos, direitos reais e direito empresarial. Como vocês estarão presentes aqui na nossa live, né, o doutor Fernando Gonçalves, né, que é CEO da FGO, Desenvolvimento Humano e Organizacional, diretor de Desenvolvimento e Competitividade e diretor na Prolar Imóveis de Administração e Corretagem. Também integrando a nossa banca aqui, nós teremos a doutora Raquel Queiroz Braga, que é advogada, especialista em Direito Civil e Processual Civil, especialista em Direito Negocial e Imobiliário, membro da Comissão Especial de Direito Imobiliário, Condominial, Notarial e Registral da OAB do Espírito Santo, criadora do movimento Locações de Sucesso e criadora da comunidade Cali, Cresça e Apareça em Locações Imobiliárias. Então, para todos os ouvintes aqui, o nosso objetivo é o quê? O nosso objetivo hoje, em comemoração aos 30 anos da Lei do Inquilinato, é fazer um breve retrospecto da lei, do panorama que nós tínhamos à época, né? Trazer para o nosso cenário atual, inclusive com os players do mercado que modificaram atualmente, como as garantias pagas e tudo mais, as novas modalidades ali, e fazer um cruzamento dessas informações, com o que nós temos de informação, o que nós tivemos de informação, e acrescentando alguma outra notícia, alguma outra atualização mais urgente que nós tivemos. Né? Nessa dinâmica... Pode falar, minha amiga. O currículo do Fernando não é esse, não. Acho que você confundiu com o do Fernando da Academia Imobiliária. Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou esfolar o meu suporte técnico aqui, tá? Mas o Fernando pode se apresentar, né? Então, Fernando, eu vou te pedir essa gentileza, tá? Por favor, se apresenta, por favor. Por favor. Obrigado, Raquel. É uma parceira, né, já de algum tempo nos estudos da Lei do Inquilinato e de dinâmicas eficazes para as locações de imóveis. Obrigado pelo alerta. Mas eu fiquei envaidecido, porque o meu xará, o Fernando Gonçalves, da Prolar Imóveis de Porto Alegre, é também um parceiro, né? Foi presidente da BMI, a minha empresa, a minha imobiliária, associada à BMI, mas enfim, é uma confusão que acabou me envaidecendo aqui. Quem dera eu tivesse o currículo do colega, do Fernando Gonçalves. Mas meu nome é Fernando Júnior, não é conhecido como Fernando Júnior, meu nome é Fernando de Magalhães Júnior, e o meu currículo sou um apaixonado pela Lei do Inquilinato, né? A minha vida, mais ou menos, foi o seguinte: em 1983, estou até repetindo porque às vezes assusta, 83, eu tinha 14 anos, né? Posso confessar para vocês,
e fui trabalhar numa empresa imobiliária, uma empresa familiar, né? E desde então fiz de tudo em imobiliária, e acabei apaixonando pela lei do inquilinato. São assuntos que possuem uma dinâmica muito frequente nos negócios imobiliários, assuntos relacionados aos direitos e deveres dos locadores e dos locatários. Fiz faculdade de Direito na UFMG, sou da turma do centenário da UFMG, colei grau em 1992. E percebam, e aí já contando sobre lei do inquilinato, eu colei grau em julho de 1992. A nossa lei do inquilinato vigente, que nós estamos comemorando o aniversário hoje, vou colocar aqui novamente meu chapéu aqui, eu trouxe até um bolinho, é tudo cenográfico, né? Mas enfim, tá tudo aqui, temos um bolinho também. Nós vamos hoje cantar parabéns, mas enfim, eu estava no 9º ano da Faculdade de Direito, né? Estava para formar, né? Colar grau na Faculdade de Direito, e naquele dia, 18 de outubro de 1991, teve a notícia que foi aprovada, né? Foi sancionada pelo presidente da República na época, Fernando Collor de Mello. Foi sancionada uma lei do inquilinato, naquela época denominada de nova lei do inquilinato, para fazer um comparativo com a que estava ficando velha, né? A famigerada Lei 6649 de 1979. E naquele dia, eu não esqueço daquele dia, talvez no dia seguinte, porque já contando, né, na época não tinha internet, a gente acompanhava tudo pela imprensa, né, imprensa tradicional, imprensa escrita, jornal. E talvez no dia seguinte, no dia 19 de outubro, eu fiz questão de, ao final da aula na faculdade, de manhã, aula pela manhã, de tarde eu fui na banca de revista, adquiri o Diário Oficial, né, que é onde era publicado, e ainda é publicado, a lei, né, as leis brasileiras, mas naquela época só no jornal, só tendo acesso por papel. E desde aquela época, então, dia 18 de outubro de 1991, faz 30 anos exatos hoje, eu foco meus estudos na lei do inquilinato. Fui para a carreira do magistério, né? Me tornei professor, minha disciplina é lei do inquilinato, na faculdade, na Universidade Secov MG, em 2003, mais ou menos, eu me tornei professor. Então já quase 20 anos que leciono a disciplina lei do inquilinato e assuntos relacionados a outras atividades, especialmente rotinas administrativas desenvolvidas por gestores imobiliários, imobiliárias, corretores de imóveis, para atender de forma eficaz aos clientes locadores e aos clientes locatários. Então, enfim, meu currículo é esse, eu não vou ficar alongando aqui naquilo tudo que nos cursos que eu já fiz e etc. Mas o que importa hoje é que todos me conheçam, novamente repetindo meu nome, Fernando Júnior, por ser um apaixonado pela lei do inquilinato e um professor e palestrante especialista exatamente nesse conteúdo, nessa disciplina lei do inquilinato. E quem sabe numa próxima oportunidade a gente convida o colega Fernando Gonçalves da Prolar Imóveis para trocar umas ideias aqui com a gente. Ele é muito bacana também. Obrigado. Não, perfeito, Fernando. Não, peço escusas novamente ali pela gafe, mas acontece. Talvez seja um incentivo realmente para esse futuro encontro, né? E o que importa é realmente essa paixão e essa identidade aqui com a legislação da lei do inquilinato, que é uma lei que é simples de entender, mas ao mesmo tempo ela é difícil de dominar, porque ela tem muitos meandros, muitas questões de interpretação, que só a vivência e uma base muito forte do direito civil você vai conseguir extrair a inteligência dessa legislação, né? Então ela demanda muito nesse sentido. Doutora Raquel, antes de começarmos a doutora, eu gostaria de se apresentar, fazer algum acréscimo na sua apresentação, alguma coisa nesse sentido? Imagina, currículo perfeito aí, é isso aí. E também, assim, olha, gente,
eu nunca vou conseguir competir com o Fernando no amor pela lei do inquilinato, né? Assim, eu adoro locações, adoro mesmo. Trabalhar com locações é uma coisa que me energiza, né? O Paulinho, né, fala muito que o importante, o que faz a diferença, né, é quando você sabe falar de locações e não sobre locações ou alguma coisa. Mais ou menos saber isso melhor que eu, Eugênio, que você convive mais com ele. Então, ele faz essa diferença, né, do Cortella. Então, o Fernando tem isso. Eu não vou conseguir competir com ele jamais. O Fernando só perde no amor pela lei do inquilinato pro Silvio Capanella, né? Mas eu não conheço outra pessoa assim que ame tanto a lei do inquilinato, assim, que admire e que fale que a lei é até sexo, igual o Fernando. Então, assim, o meu currículo tem que ser bem resumidinho mesmo, apesar de eu gostar. Mas você falou bastante coisa. Tá ótimo. Pelo menos isso eu acertei, doutor. Pelo menos o meu tá certo. Brincadeira. Ficou tudo certo, olha só. E foi o pretexto de chamar o Fernando Gonçalves, né? Olha aí. Exato. Foi uma lembrança, né? E só para esclarecer um detalhe, Eugênio, me permita. E Raquel, não existe competição no amor pela lei do inquilinato. A lei do inquilinato admite todas as paixões, né? Nossos conteúdos são complementares, né? Os nossos estudos, né, e conteúdos são complementares. O nosso foco é muito semelhante, que a gente busca qualificação para pessoas que querem entender da lei do inquilinato, né, e gerar eficácia, né, nos negócios imobiliários locatícios. Então, assim, não existe disputa de forma alguma e tenho certeza que a lei do inquilinato possui mesmo uma condição, né, de ter todas as paixões de todos os brasileiros, especialmente dos imobiliaristas. E vou aproveitar, já que foi falado o nome dele, eu ia fazer essa homenagem, mas vou fazer desde logo, Eugênio e Raquel, me permitam. Trouxe aqui uma fotografia, vou tentar mostrar para todos aqui, porque a gente não pode deixar de homenagear o professor Silvio Capanema de Souza, é o mestre dos mestres sobre a lei do inquilinato. Localizei essa foto hoje, uma foto impressa de uma participação nossa num congresso. E eu tive a felicidade de participar de inúmeros eventos junto ao professor Silvio Capanema de Souza. Fico muito emocionado porque faz exatamente um ano, né, mais ou menos, nós perdemos o mestre, né? Então, eu tenho feito homenagens ao mestre Silvio Capanema de Souza em todos os eventos que tenho participado, e hoje, no dia do aniversário da lei do inquilinato, no dia, né, completando 30 anos, no dia 18 de outubro, como que seria interessante se ele tivesse conosco, né? Mas não sendo possível essa presença física, que esteja conosco numa presença emotiva, né, e iluminando os nossos conhecimentos sobre a lei do inquilinato. Enfim, obrigado, mestre Silvio Capanema de Souza, e vamos que vamos. Obrigado. Vamos que vamos. Desculpa interromper. Imagina, doutor, o legado dele já persiste, né, doutor? Então, uma vez que está a doutora Raquel, estamos aqui debatendo essa matéria, é uma forma do mestre se fazer presente aqui. Então, o que eu gostaria de compartilhar com os colegas? Então, até para com os ouvintes, nós vamos fazer uma dinâmica, né? Nessa dinâmica, um dos nossos dois palestrantes ele vai ser o principal e os demais eles vão fazer os aportes de complemento. Então, o que eu gostaria? Eu gostaria de começar a trabalhar com a parte histórica, inclusive o professor Fernando Júnior, eu entendo que ele é uma pessoa mais adequada, até por conta dessa experiência, dessa vivência ali da época, né? Até porque eu confesso que eu não tinha nascido ainda. Mas então,
eu convido o professor para iniciar nesse primeiro momento, né? A gente fala da parte histórica da legislação, como é que era o panorama à época, quais eram os medos ou quais eram as ansiedades do mercado que nós tínhamos à época. Chegamos, no segundo momento, convidamos a doutora Raquel, certo? Para nos apresentar um panorama atual, né? E, por fim, nós fazemos uma retrospectiva breve, mais ou menos, da evolução que nós tivemos nesses períodos aí, e, sobretudo, a questão da pandemia, como ela impactou na lei do inquilinato, as últimas alterações que nós tivemos, inclusive, na semana passada, né? Eu acho interessante ali, depois, para apresentar para os ouvintes ali, e assim nortear nossas conduções aqui dessa live. Perfeito? Ok. Então, excelente. Professor, gostaria de convidar o senhor, nos apresenta, o senhor já fez um briefing ali na sua apresentação, né? Nos contextualiza como ocorreu a lei do inquilinato, assim, atualmente, quais eram os anseios que ela queria resolver, ou quais eram as necessidades do mercado que nós tínhamos à época quando ela foi proposta. O professor, ele consegue apresentar isso para a gente? Opa, temos aí uns 2 dias para conversar, né? Temos. Não, enfim, nós vamos fazer um resumo, né? É porque são 30 anos de história, né? São muitas histórias para serem contadas. E outra vez, homenageando o nosso mestre, né? O professor Silvio Capanema de Souza, e recomendando a aquisição da última edição do livro, né? Lei do Inquilinato Comentada, já está na 13ª edição. Essa edição foi atualizada pela neta do professor Silvio Capanema de Souza, pela Beatriz Capanema, exatamente em virtude do falecimento do mestre. Mas, enfim, lendo os livros do professor Silvio Capanema de Souza, ele possui alguns prefácios nos livros e a gente percebe o contexto histórico que estava acontecendo naquela época. E tive a oportunidade, devido à minha idade, Eugênio e Raquel nem eram nascidos naquela época, mas eu tive a oportunidade de fazer parte de uma geração que já era nascido naquela época. Quem dera, Fernando. Eu fui trabalhar em imobiliário em 1983. Estava em pleno vigor em 1983 a famigerada, a gente agora chama ela de famigerada, a famigerada lei do inquilinato daquela época. Nós já tivemos inúmeras experiências de lei do inquilinato no Brasil, mas naquela época, 1983, estava em vigor a famigerada lei do inquilinato 6649 de 1979. Era uma lei que foi feita, então, em 79, em pleno regime militar, denominado regime militar, né, no Brasil. Tinha sido editada, salvo engano, pelo presidente Figueiredo, né, o general Figueiredo. E essa lei de 1978, da mesma forma que outras leis do inquilinato no Brasil, lei do inquilinato é um apelido, né, que a gente coloca porque a lei ela disciplina a relação locatícia, né? Quando existe um inquilino, né? Alguém alugou um imóvel, existe um inquilino, então essa lei, denominada lei do inquilinato, vai vigorar e vai estabelecer regras para essa relação locatícia. Mas enfim, naquela época, então década de 80, num país chamado Brasil, nós tínhamos a lei 6649 de 1979. Tem até alguns livros daquela época, não vou nem mostrar porque, enfim, já nem merecem tanta atenção, mas é importante a gente compreender o contexto histórico e o ponto que nós estamos hoje, em 2021. E naquela época, então, existia uma lei que foi um caos no mercado imobiliário brasileiro. Por isso que a gente denomina de famigerada lei do inquilinato daquela época, a de 79. Né? Ela vigorou de 1979 até 1991. 11, 12 anos, uma lei vigorou no Brasil, basicamente a década de 80, né? Ela de 79 até 1991, a década de 80. E o que estava acontecendo no Brasil na década de 80? Uma loucura, nós estávamos numa transição
do denominado regime militar para a democracia, tivemos a anistia, né? Tivemos a eleição para presidente, a campanha das diretas já, né? O Tancredo Neves foi eleito, meu conterrâneo das Minas Gerais, foi eleito, mas infelizmente faleceu. O presidente José Sarney tomou posse. Enfim, nós estamos vivendo um período muito conturbado na política brasileira. E quando existe bagunça política, o que é que acontece na economia? A economia também fica bagunçada, também sofre as consequências desse momento político. E era isso que nós estávamos sofrendo naquela tal década de 80. Existia um ministro da Fazenda, denominado, o nome dele era Funaro, né? Que ele estabeleceu tablitas, tabelas para reajuste de aluguéis, enfim. A inflação era galopante, as imobiliárias não podia reajustar os aluguéis conforme a inflação real. Enfim, a lei daquela época, ela possuía, resumindo, a lei daquela época possuía um viés muito, muito protecionista ao inquilino. Entendido. Professor, para você ter uma ideia... Deixa eu só fazer um comentário ali. Perdão ali, peço desculpas. Então, na verdade, era uma característica da época o forte intervencionismo do Estado. Isso é, o Estado, como ele não tinha controle da economia nem nada, certo? Ele tinha a necessidade de fazer essa intervenção nas locações. Exatamente. E outras experiências no Brasil, desde a época de Getúlio Vargas, também tiveram esse viés de protecionismo ao inquilino, porque o inquilino todo mundo achava que o inquilino era uma parte que necessitava de uma proteção. Então, isso era um reflexo da sociedade brasileira. A legislação é isso mesmo, né? Em Brasília se faz uma lei pelos nossos representantes. Então, havia um protecionismo do inquilino. Nas locações residenciais, o proprietário do imóvel que alugasse o imóvel para o inquilino, ele só poderia reaver a ocupação do imóvel, né? Ou seja, exigir a desocupação do imóvel por motivos previstos na própria lei do inquilinato, basicamente para uso próprio, uso de ascendentes, descendentes, etc. Enfim, a legislação queria realmente proteger os inquilinos, de forma que os inquilinos, aproveitando daquela situação, começaram a abusar desse protecionismo. E quando existe um desequilíbrio, a outra parte sofre as consequências. A resultante é essa. E foi o que aconteceu. Os proprietários de imóveis não tinham interesse em alugar imóveis, colocar os imóveis disponíveis para locação, porque a lei do inquilinato praticamente era uma jaula que trancava o inquilino naquele imóvel, e mesmo que o inquilino ficasse inadimplente, aí ia ter que buscar uma solução na justiça. A justiça brasileira sempre foi o que foi, né? Ou sempre foi o que é, né? Ou é o que sempre foi. Enfim, não se obtém uma solução ágil. Então, esse protecionismo daquela época acarretou no quê? É o famoso ditado popular do feitiço virou contra o feiticeiro. Eu trabalhava em imobiliária nessa época, eu era um jovem aprendiz, mas trabalhava em imobiliária, e os proprietários de imóveis não queriam alugar seus imóveis para os inquilinos. Eles preferiam manter o imóvel vago do que alugar para o inquilino, com uma lei do inquilinato que era muito protecionista aos inquilinos. Então, o que acontece? O mercado imobiliário teve um desarranjo. Muito pouca oferta de imóveis e os valores dos aluguéis foram para a estratosfera. Então, muito caros os aluguéis, por isso que a gente diz que o feitiço virou contra o feiticeiro. Existia fila para alugar imóveis na minha imobiliária, nas imobiliárias do Brasil, naquela década de 80,
porque não existiam imóveis para alugar, e quando alguém, proprietário do imóvel, se dispunha a alugar esse imóvel, colocava um valor exorbitante, porque no próximo reajuste não poderia usar toda a inflação, então eu já queria colocar um valor considerável para, de alguma forma, recompor a inflação durante 6 meses, 1 ano. Naquela época se podia fazer até reajuste semestral dos aluguéis nas locações residenciais. Mas, enfim, foi um caos essa década de 80, baseada naquela lei, a famigerada Lei 6649 de 1979. Só que, na sequência do presidente Sarney, foi eleito, né, o primeiro presidente eleito na democracia brasileira, eleito mesmo, foi o Fernando Collor de Mello. E o Fernando Collor de Mello, nós tínhamos uma Constituição brasileira também recém-promulgada em 1988. O Fernando Collor de Mello, ele resolveu, então, constituir comissões de juristas, de pessoas entendidas, para fazer diversas legislações. Por exemplo, para citar uma outra legislação da mesma época, o Código do Consumidor é de 1990. E, então, foi constituída uma comissão de especialistas, e dentre os especialistas convocaram o nosso mestre, o Silvio Capanema de Souza. E esses especialistas, então, elaboraram um anteprojeto de lei que foi submetido ao Congresso Nacional e que foi aprovada a Lei do Inquilinato, que está em vigor até hoje no Brasil e que nós estamos hoje comemorando o aniversário, né? Vamos cantar parabéns para a Lei do Inquilinato, faz 30 anos, então, que foi aprovada uma lei no Brasil que apaziguou o mercado imobiliário nas locações de imóveis. O mercado imobiliário que estava efervescente, estava uma verdadeira guerra, os inquilinos não conseguiam alugar imóveis. Essa lei veio apaziguar o mercado imobiliário no segmento de locações de imóveis. Fazendo o quê? Basicamente, equilibrando a relação que estava desequilibrada, colocando o inquilino como um personagem a ser protegido. A legislação atual, desde 1991, faz 30 anos, ela equilibrou as relações locatícias entre o proprietário do imóvel e o inquilino. Em alguns conteúdos, né, em algumas regras da lei do inquilinato, ela promove uma ligeira proteção, às vezes para o proprietário do imóvel, às vezes para o inquilino, mas ela busca sempre um equilíbrio baseado no entendimento de que o mercado imobiliário, a sociedade brasileira, conseguem de forma amadurecida lidar com as relações locatícias no Brasil. E foi um fator preponderante a existência desta lei do inquilinato, a 8.245 de 1991, nós estamos completando 30 anos, foi um fator preponderante para que as imobiliárias, os gestores imobiliários, os imobiliaristas em geral, os corretores de imóveis também tivessem uma evolução com base num fertilizante excepcional que é a lei do inquilinato. Foi possível arar uma terra devastada daquele contexto da década de 80 no Brasil e fazer frutificar locações de imóveis que possuem equilíbrio entre locadores e locatários e que os imobiliaristas, os gestores imobiliários, conseguem fazer uma administração eficiente. Enfim, acredito que tenha conseguido em poucas palavras, ou muitas palavras, mas enfim, fazer um resumo daquele contexto, daquela época da transição da Lei 6649 de 1979 para a atual Lei 8.245 de 1991.
que desde aquela época, então, está realmente frutificando relações interessantes entre locadores e locatários. Perfeito, professor Fernando. Doutora Raquel, tens alguma contribuição à fala do professor, por gentileza? Nossa, ele falou tudo, né? Porque, inclusive, tocou na questão econômica, que eu acho que é muito importante, né? E isso motivou demais a intervenção do Estado nas relações inquilinárias, né? E o que existiu lá repercute até hoje nas locações, por exemplo, em relação ao IGPM, né, Fernando? Que faltava tanto imóvel, e eles precisavam fomentar o mercado da construção civil nessa época, que criou-se, né, o IGPM, e a indústria da construção civil foi eleita o carro-chefe da economia, para alavancar a economia do país como um todo, né? Então, foi feito um esforço conjuntural para poder injetar dinheiro na construção civil para ter moradia. Lembrando que a Lei do Inquilinato é de 91, ela é pós-Constituição Cidadã de 1988, que veio com essa pegada tão forte de princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, lembrando que o direito à moradia é um direito que decorre do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Então, assim, só essa contribuição que eu queria dar, mas assim, você não falou aqui. Ele já tinha falado isso. Não, na verdade a sua contribuição é importantíssima, porque naquela época, faz 30 anos, não se falava em análise econômica do direito, ou se falava isso em corredores de universidades, de uma forma muito acadêmica. E hoje a gente percebe que a lei do inquilinato, ela realmente trouxe uma análise econômica do direito naquela época de forma impressionante, em 1991, percebendo que o Brasil precisava de alguns instrumentos, dentre eles a lei do inquilinato, para formar negócios. E a lei do inquilinato, desculpa, mas eu sou muito apaixonado, eu fico interrompendo toda hora, mas eu não quero cortar vocês, mas é impressionante como a lei do inquilinato confiou nas pessoas. A lei do inquilinato, basicamente, o professor Silvio Capanema de Souza e os seus colegas, né, que também contribuíram para a elaboração da lei do inquilinato, basicamente elaboraram uma lei e ofereceram para a sociedade brasileira em confiança, atribuindo à sociedade brasileira um papel que nunca foi dado, de que ela era amadurecida o suficiente para equilibrar as relações. Não precisava de uma proteção exagerada ao inquilino. Foi essa a conclusão que se chegou naquela época, foi aprovada no Congresso Nacional, né? O presidente da República sancionou a lei do inquilinato e está em vigor faz 30 anos, com base exatamente nessa outorga, né? Nessa entrega de confiança para a sociedade brasileira, né? E tudo isso baseado mesmo em princípios econômicos, mercadológicos, que o professor Silvio Capanema de Souza enfatiza em todos os prefácios de todas as suas obras, sempre disse isso nas suas palestras, né, nas suas aulas. Então, essa foi a mágica transformadora naquela época, em 1991, e que está perdurando até hoje. E aí, aproveitando, a Raquel Queiroz Braga, que é coach, né, de imobiliaristas, ela realmente ela é aquela pessoa que oferece conhecimento para que os imobiliaristas possam avançar, né, em distribuir justiça baseada na lei do inquilinato. Ela pode contar para a gente, e está sempre contando, eu participo sempre dos eventos da Raquel Queiroz Braga, o quanto que a lei do inquilinato contribuiu para o avanço
das imobiliárias, o avanço no sentido do foco no estudo da lei do inquilinato e no foco em obter rotinas e estratégias para atender aos clientes. Por quê? Porque não existe agora uma proteção legal como já existiu, que protegia um inquilino e às vezes a imobiliária ficava refém daquela situação e algumas imobiliárias tentavam até mesmo ficar contornando essa proteção, o famoso jeitinho brasileiro, colocando em risco o negócio imobiliário naquela locação de imóveis. Então, percebam, me falta até a palavra, mas é algo extraordinário a lei do inquilinato naquele momento para a história do Brasil. Obviamente eu sou suspeito para falar, vocês sabem disso, mas ela realmente contribuiu para um avanço da sociedade brasileira. A Raquel Queiroz Braga ainda não estava participando conosco, né, Eugênio? Mas a gente estava conversando exatamente como que a lei do inquilinato ela viabiliza que as pessoas, e pessoas físicas ou jurídicas, num país chamado Brasil, tenham acesso a um imóvel. A maioria das pessoas no Brasil não consegue adquirir um imóvel. Então, é uma minoria de pessoas que possui capital para adquirir imóveis. Então, as pessoas realmente precisam de uma qualificação legal, no caso pela lei do inquilinato, que gere um ciclo virtuoso no mercado imobiliário e as pessoas possam ter acesso à moradia, né? Pessoas físicas e jurídicas. Enfim, desculpa, eu sou muito entusiasmado com o assunto e quando se fala dessa história da lei do inquilinato e algum dia alguém vai escrever sobre isso, eu já tenho alguns estudos, alguns rascunhos, mas essa análise econômica do direito baseada na função mercadológica da lei do inquilinato precisa ser escrita com todas as letras e divulgada para toda a sociedade brasileira. Vamos fazer um parzinho aí, Fantástico. Fernando. Vamos fazer um parzinho aí, nós dois. Eu vou pegar a gancho aí, Fernando, então, porque ele falou de uma coisa muito importante, né, que foi a tutela de confiança, e eu já estou entrando na minha parte, pode ser, Eugênio? Sim, é justamente isso que eu ia fazer a provocação. Vamos trazer agora para a atualidade, né? Toda essa repercussão, com toda essa inovação que a legislação da época trouxe, que também era o momento político que a gente tinha, né? E como nós estamos agora vivendo num outro momento político, principalmente questão de pós-pandemia, qual é a visão da doutora que nós temos ali da lei do inquilinato, certo? Quais são os valores atuais que elas estão ostentando? Quais são as situações que a gente precisa rever? E a sua percepção, né, de como ela consegue atuar nesse meio pós-pandemia, né? Então, doutora, por gentileza. Então, eu vou fazer uma ponte aí entre o passado e o presente, né, com base no que o Fernando falou, porque eu acho que essa análise é muito importante. E ela tem que ser feita mesmo sob a ótica de mercado. Tá? E uma dica aqui, o corretor que quer se destacar com locação tem que estar muito, muito ligado com o que está acontecendo no mercado. Porque a adaptabilidade da lei do inquilinato ela é gigante. E o corretor também tem que se adaptar, tem que perceber qual é o movimento. Né? E essa tutela de confiança que o Fernando falou, que a lei depositou, né, que o Estado depositou no mercado de locações, depositou no locador, depositou ali, e foi importantíssima, porque sem ela a gente não teria um mercado equilibrado hoje. Né? E hoje a gente está vivendo uma questão mais cíclica, né? Eu não consigo precisar desde quando, mas eu acredito que um pouco antes da pandemia começou a faltar imóvel, né? E o que acontece? Na época da lei do inquilinato, a falta de imóvel precisou ser corrigida com intervenção estatal. Só que hoje o mercado é maduro. Hoje, o mercado como um todo,
é maduro, né? Mais de 32, 33 anos depois que a gente saiu da ditadura, 35, né? Acredito que a gente saiu da ditadura, o mercado se assentou como um todo. E o mercado de locações adquiriu uma adaptabilidade sem igual. Eu falo sempre, né, Fernando? Já me ouviu falar isso algumas vezes, que o mercado de locações é o mercado no Brasil que mais desempenha o princípio da conservação dos contratos. É incrível o jogo de cintura que os corretores de locação, que as imobiliárias de locação fazem e fizeram na pandemia, fizeram com a crise do IGPM, para trazer, para chamar as partes para a mesa e para negociar. E esse é um traço de um mercado muito, muito evoluído. Muito evoluído. Obrigada, Yara. Obrigada, Maurício. E essa questão da evolução do mercado mostra para a gente que hoje, se antes o déficit habitacional requerer uma intervenção estatal, hoje o que requer é mais especialização. Amanhã, na minha live, a gente vai... O tema da minha live amanhã é o que faz o corretor de locações ser mais desejado. O cara tem que se esmerar em política de mercado. Vai para o campo, meu amigo. Vai estudar. Começa estudando a sua carteira. Vai estudar a sua carteira, vai identificar as falhas da sua captação e vai aprimorar a sua captação. Hoje a resposta está muito mais fácil, porque ela está na mão das imobiliárias. O recurso está na mão das imobiliárias. Não depende mais do Estado, e graças a Deus por isso, porque o mercado está anos-luz na frente. Né? E o mercado de locações, orgulhosamente, porque eu sou do mercado imobiliário, eu sou advogada, mas eu sou tão do mercado imobiliário quanto qualquer corretor, porque eu estou no dia a dia. Eu sofro as agruras da locação, que não são poucas, né, Fernando? E eu falo, né, cada mergulho é um flash. Todo dia tem emoção com locação, gente. E então, hoje, a gente vive, se você parar para pensar, você vê que a gente rompeu mesmo com aquele modelo tradicional que existia há 30 anos, graças ao dinamismo e à perfeição da lei do inquilinato. Olha, eu conheço muita lei, mas eu não conheço sequer uma lei que se assemelha à lei do inquilinato com tanta perfeição. Se eu não me engano, Fernando, ela só teve aquela reforma em 2009. 5? A lei do inquilinato teve 5 reformas. A lei do inquilinato, como eu acho que todo mundo já percebeu, que eu comparo a lei do inquilinato com uma pessoa, né? Eu sou apaixonado pela lei do inquilinato, tal qual como se fosse uma pessoa. A lei do inquilinato é uma moça balzaquiana completando 30 anos hoje, né? É só para quem... Maravilhoso! Mas só para quem não está lembrando, Balzac foi aquele que escreveu um livro famosíssimo, né? Um escritor francês, Mulher de 30 anos, e desde então se diz que as mulheres de 30 anos são balzaquianas, né? Mas enfim, a lei do inquilinato é uma mulher balzaquiana que na sua vida, né, completando hoje 30 anos, ela percebeu a necessidade às vezes de fazer uma maquiagem, um corte de cabelo diferente, colocar uma roupa para ir numa festa, etc e tal. Então 5 vezes, né, aí isso é uma brincadeira, só para a gente, né, fazer uma comparação, mas é porque durante 30 anos, na vida de uma pessoa, todo mundo percebe a necessidade de fazer algum tipo de mudança, seja buscando uma qualificação de um estudo, fazendo
uma atividade esportiva, por exemplo, etc. E a lei do inquilinato aconteceu isso. Quando foi necessário, acendeu um alerta no mercado imobiliário brasileiro e em 5 oportunidades a lei do inquilinato foi alterada por outras leis, né, que foram aprovadas no Congresso Nacional. Nós tivemos alteração, só para lembrar aqui, colocando proteção para as entidades religiosas, lá no artigo 53, da mesma forma que existia proteção para asilos, hospitais, escolas, etc., colocou também para as entidades religiosas. Mas a reforma mais expressiva foi a de 2009, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Inclusive, Fernando, você vê como que a lei, como que funciona essa questão de mercado, né? Aconteceu uma coisa sensacional em relação à fiança locatícia na reforma de 2009, que começou a dar problema na questão da entrega da chave. Tinha até uma súmula, acho que é 295, se eu não me engano, me ajuda. Tinha uma súmula do STJ que falava sobre, em relação ao aditamento da fiança, né? E aí 214. Eles entendiam que após a vigência contratual, o fiador estava desobrigado, né? E aí o locador ficava a Deus dará. E aí veio a discussão para o STJ em relação a... Isso aí não estava programado de falar, mas eu acabei falando, eu não resisti, né? E aí chegou no STJ a seguinte discussão: se tiver no contrato que o fiador responde até a entrega da chave, como é que fica? E o STJ entendeu, aí teve um acórdão paradigma, que eu agora não me recordo, mas é um acórdão paradigma do Ceará, em 2007, que mudou o entendimento do STJ em relação a isso. E o que aconteceu? O STJ firmou esse entendimento com esse acórdão paradigma em 2007, e em 2009 veio a redação atual do artigo 39, dizendo que toda fiança locatícia, que toda garantia locatícia se estende até a efetiva entrega das chaves. Então, foi um movimento que veio do mercado. A reforma de 2009 trouxe movimentos em cima da necessidade, da percepção do mercado, tanto em relação a essa questão da garantia, quanto em relação ao despejo liminar, não é? Que tem gente que reclama muito do despejo liminar, porque o locador tem que calcionar 3 vezes o valor do aluguel. Gente, antes de 2019 não tinha isso. Como reclamar de quê? Não é? Então, assim, hoje, se você parar para analisar... Desculpa, Fernando, eu te cortei. Pode concluir. Não, você estava concluindo já nessa perspectiva de que quando acontece um fenômeno social e a sociedade brasileira entende que isso é importante para ser colocado numa lei, o Congresso Nacional acende uma luz, né? Acaba que um deputado, um senador, oferece a possibilidade da análise de um projeto de lei. Foi o que aconteceu na lei do inquilinato. A reforma em 2009 alterou, salvo engano, uma dúzia de regras na lei do inquilinato, né? Um aperfeiçoamento impressionante aquele em 2009. Lembro que eu fiz uma palestra, né, naquela época, comparando a lei do inquilinato com a Angelina Jolie, né? Porque ela ficou realmente muito bombada. Mas, enfim... Doutor, se me permite... Na sequência, só para lembrar, só para a gente ver como que a lei do inquilinato, ela percebe, ela está com um binóculo atenta à sociedade brasileira, e quando ela vê que é necessário, a própria lei do inquilinato, na verdade não é ela própria, mas a sociedade brasileira incentiva uma mudança na lei do inquilinato. A derradeira alteração que nós tivemos na lei do inquilinato, embora existam vários outros projetos de lei em Brasília, foi feita em 2012, trazendo para a lei do inquilinato a locação BTS, a Build to Suit, que é aquela locação diferente, né, um paradigma americano e etc e tal. Mas assim, sem entrar no pormenor, né, que eu acho que não vem ao caso aqui agora, a gente vai ter que fazer outras lives. O Eugênio Martinez quase está falando.
Não, a matéria, ela é espaço, eu até fico com um pouco assim, não vou interromper porque o conhecimento ele é precioso. Mas, assim, são vários pontos que foram apresentados em 2009. Um que me chama muita atenção é a questão, inclusive, da segurança para o locador, quando o fiador se exonera e tem a responsabilidade de 120 dias, que não tinha isso prescrito ali na questão da legislação, né? Mas é que a própria lei, ela é um termômetro de uma reivindicação social, né? Então, ela vai tendo esses aperfeiçoamentos ali, conforme o momento econômico que nós temos. E nisso, considerando esse momento que nós temos em vigência e pandemia, porque ela não está finalizada, embora nós tenhamos a boa parte das pessoas vacinadas e tudo mais, pergunto para os doutores se poderíamos compartilhar, inclusive, uma legislação que nós tivemos aprovada na semana passada, no tocante ali à consolidação suspensão dos despejos por 90 dias. Doutora Raquel, poderia nos apresentar isso aí de maneira sucinta? Sim, eu só queria concluir o meu raciocínio em relação ao que a gente percebe hoje, né? Então, a gente percebe um rompimento com aquele modelo tradicional de 30 anos, de 20 anos atrás, né? Hoje, não, aquela locação que se praticava há 30 anos atrás, há 20, há 10 anos atrás, já não cabe mais, não cabe mais. Hoje, você trabalhar com um contrato burocrático hoje, e esse movimento, você vê, eu estou falando sempre isso, porque é bem isso. Tudo vem das ruas, tudo vem da prática, tudo vem do mercado. O mercado hoje exige locações descomplicadas, garantias descomplicadas. Hoje, e isso é uma coisa que está vindo da prática, né, e dos tribunais, essa questão da insegurança em relação à fiança, que até agora a gente está esperando, né, o pobre do Fernando, a intercessão do STF, o Fernando está lá, ai meu Deus, deixa eu olhar a pauta. E a gente fica brincando, né, Fernando, no WhatsApp. O Fernando fala assim, nossa, você não Olha o que eu já comprei para aguentar esse estresse do STF, ó. Comprei aquele brinquedinho que fica estourando as bolinhas aqui. Olha, gente, aí o Fernando me manda assim, você acredita que não entrou na pauta? De novo, aí você vai para outra semana. Raquel, de novo não entrou na pauta. E a gente morre de rir, né, Fernando, com isso. Então, a gente hoje, quem está esperto, está percebendo o que o mercado quer. E o mercado hoje quer ou não quer garantia, né? Ou quer uma garantia simplificada. E o perfil das pessoas hoje não é mais de buscar garantias tradicionais. Hoje você vai para essa geração nova, ninguém quer pedir a pai, mãe, tio, padrinho para ser fiador, né? Hoje, os mecanismos de autocomposição chegaram com tudo para dentro dos contratos, e isso é segredo de locação de excelência. Isso é segredo de locação de excelência, locação descomplicada, mais informação, né? E isso é o que o mercado atualmente dita, né? Contrato simplificado, o que eu falei? Garantia... Simplificado e dinamização do mercado. Isso, mecanismos de desjudicialização, né, que são as técnicas de autocomposição, que quem está esperto está trazendo isso para dentro dos contratos, e a gente tem hoje o projeto de lei 3999 de 2020, que trata do despejo extrajudicial, muito nessa tendência de desjudicialização, né? Porque o despejo extrajudicial vai inverter esse ônus, né? No caso de inadimplência, quem vai ter que recorrer ao judiciário vai ser o locatário que não quiser ser despejado, né? Mas, para isso, ele vai ter que ter proposto à mesa, ele vai ter que ter negociado, isso é um requisito objetivo da lei. Então, mas mesmo assim a lei do inquilinato continua atualíssima e essencial, maravilhosa
specs, como diz o Fernando, né? Porque, aliás, como diria Silvio Capanema, é a mesma lei para um novo tempo. Essa frase é dele. Exatamente. Uma sociedade evoluída que agora, passando por esse momento de pandemia, sobre esse assunto dos despejos, escrevi um artigo no meu blog, quem quiser conferir os detalhes, Imobiliárias Blog, só colocar assim no Google, né, pesquisar pelo Google, Imobiliárias Blog, tem um artigo sobre a suspensão dos despejos. Mas o Eugênio Martinez estava solicitando informação sobre isso, e basicamente o que aconteceu foi o seguinte: foi uma legislação que teve um gap, né, impressionante no Congresso Nacional, um atraso, e foi ao presidente da República, o presidente da República vetou, e foi, então, devolvido ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional derrubou o veto, e assim o presidente da República é obrigado a promulgar, e foi promulgada, não vou lembrar o número da lei agora, pouco importa o número, mas temos em vigor no Brasil uma lei suspendendo os despejos em algumas hipóteses bastante específicas. Muito cuidado, porque eu acho que o recado que a gente precisa passar para o nosso público é o seguinte: quando ler aquelas manchetes que existe uma lei que proíbe os despejos no Brasil, é uma manchete totalmente equivocada. Realmente existe uma lei que proíbe despejos, mas em casos muito específicos. Vai depender se o locador ele precisa daquela renda do aluguel, se o locatário paga um aluguel de um valor considerado popular, ou enfim, existem limites. Até na locação residencial. Reais, até 600 reais para residencial, até 1.200 reais para locação não residencial. Desculpa, Fernando, eu só estou te ajudando. Enfim, você está ajudando. Mas, enfim, são critérios a serem considerados que vai atender. A gente não tem como fazer essa pesquisa, porque a quantidade de locações no Brasil, né, locações de imóveis, é impressionante. Mas provavelmente vai atingir aí uma faixa de 5, 10, quem sabe 20% das locações de imóveis no Brasil vão estar com os despejos suspensos, atenção, até 31 de dezembro de 2021. Ainda tem esse detalhe. Ou seja, a partir de 1º de janeiro, a própria lei, eu até escrevi isso no meu artigo, é interessante que a própria lei já prevê que a pandemia, a partir de 1º de janeiro de 2021, já vai estar controlada e não existe, portanto, a necessidade de evitar despejos. Porque a lei, na verdade, ela foi feita para evitar o que o povo chama de despejo, mas que o técnico, né, o advogado, o bacharel em direito, sabe que é aquela desocupação forçada em ocupações clandestinas. A lei começou dessa forma. Existem artigos na mesma lei sobre essas ocupações normalmente por coletivas, né? Várias pessoas invadem um terreno, tipo movimento sem terra, movimento sem teto e etc. Foi o que gerou, inclusive, a provocação dessa legislação, né, professor? Exato. Foi isso que provocou a lei. Por quê? Porque como que vai tirar, por exemplo, centenas de pessoas de um terreno e colocá-las na rua e o vírus está na rua? Então começou a ideia da legislação, foi essa. Peraí, vamos parar a desocupação desses imóveis que foram ocupados clandestinamente. E em Brasília, um deputado, outro senador, colocaram emendas no projeto de lei para também evitar despejo nas locações de imóveis regulares, formais, que possuem contrato de locação. É muito oportunismo, né? Oi? É muito oportunismo. Sim, mas isso é natural de um parlamento, né? Um deputado, um senador. Agora, conseguir aprovar, aí depende da situação. Mas, enfim, sem entrar no aspecto político, foi aprovada uma legislação. Qual é o intuito? Evitar que as pessoas, vamos dizer, pessoas humildes, sejam colocadas na rua, onde a probabilidade de ser infectada pelo vírus seria
impressionante, né, de estar na rua. Então vamos manter essas pessoas em casa, onde elas estiverem. Foi esse o propósito da legislação. E a própria legislação, que proíbe despejos em hipóteses muito específicas, ela já prevê que a partir de 1º de janeiro de 2022, ou seja, daqui 2 meses e alguns dias, a lei já perde não perde a vigência, ela perde o efeito, né? Eficácia. Ela já não possui. O Wagner está lembrando aqui, ó, o Wagner está lembrando aqui a questão da multa. Porque a lei também prevê que se a parte comprovar, mas não precisava nem de lei para isso, hein, gente? Vamos pensar aqui. Ele está lembrando aqui a questão da multa. Porque a lei prevê que se a parte comprovar que a pandemia trouxe para ela um impacto na condição de pagamento, né? E ela tiver tentado negociar e o locador não tiver aceitado essa negociação, ela pode desocupar o imóvel sem multa. E aí o que acontece? A meu ver, né, tem gente que diz que não, mas muito baseada no ensinamento do Anderson Schreiber, eu entendo que isso é um fortuito externo, né, para locações comerciais, ou um fortuito interno para locações comerciais, ou um fortuito externo para locações não residenciais. No caso das locações residenciais, das locações comerciais, se a empresa perdeu receita porque ficou fechada na época da pandemia, e eu acho que só nessa situação de incidência de um fortuito que afeta a capacidade de pagamento, você vai ter aí, né, Fernando, uma alteração da base objetiva, né, do negócio. A cara do Fernando. Não, sabe o que acontece? Porque aí deputado, senador, político em geral é muito alarmista. Ele acha que a sociedade brasileira é um bebê que está abandonado no berço e precisa de vir pessoas para cuidar daquele bebê. Desculpa falar dessa forma, mas é o que parece nessas situações. O que aconteceu? E aí, voltando naquilo que a gente estava conversando, né? A sociedade brasileira, por intermédio das imobiliárias, os gestores imobiliários qualificados, baseados na lei do inquilinato, fizeram um trabalho desde março de 2020 de retenção contratual. Ninguém quis rescindir contrato de locação no Brasil. Se teve alguém que quis rescindir, aí talvez precisasse de uma lei, mas não precisou. Não precisou de lei. Sim, foi muito exato. A própria doutrina, doutor, eu lembro que a própria doutrina falava, olha, você tem a possibilidade, você tem instrumento jurídico, você pode entrar com a revisão contratual, você pode usar a teoria da imprevisão, mas a melhor saída é a negociação, tanto por parte do judiciário, quanto por parte da doutrina. Gente, vem conversar, porque se vocês dependerem de buscar a solução na tutela estatal, meu amigo, se você depender de ter uma resposta do judiciário, acaba a pandemia e vocês ainda estão discutindo o processo. Mas teve uma coisa muito interessante, né, que quem entrou na justiça, eu achei, na verdade, o meio jurídico ficou embasbacado com essa madureza do mercado, né, Fernando? Na época, a gente fez várias lives no Ibradim, e a gente estava todo mundo muito alarmado, né? O que vai ser dos contratos, como é que vai ser isso, e estava tudo muito suspenso. E tanto o mercado quanto os juízes começaram a falar assim, tá, peraí, você está pedindo para eu suspender, para eu diminuir o valor do seu aluguel, mas você tentou negociar? Aqui, na minha cidade, eu vi uma decisão que eu levei até para a nossa reunião na comissão, Fernanda, não sei se você vai lembrar disso. Uma decisão de um juiz aqui, que era uma locação de shopping. A parte entrou e falou, eu queria reduzir o meu aluguel. Aí o juiz olhou e falou assim, shopping? Diga a parte autora, mandou citar o shopping, a parte ré, e dizer se ela ofertou
meios de conciliação para manter o aluguel, para reduzir. E aí o shopping respondeu, não, eu tanto chamei quanto eu dei redução. Ela que não quis. Ela quis ir para o judiciário. E o juiz falou assim, não é assim. Primeiro você negocia, aí o cara te dá uma proposta de negociação, de redução, você não aceita e vem bater na porta do judiciário. O judiciário não é para isso, não, e negou a liminar. E eu achei isso interessantíssimo, porque a lei do inquilinato trouxe à lume um dever anexo, né, da boa-fé, que é o dever de negociar. E tem uma autora chamada Judith Martins Costa que fala assim, não basta negociar, você tem que negociar com lealdade. Entende? Então, a pandemia trouxe muita coisa boa, tanto para a gente perceber a madureza do mercado, quanto para trazer à lume essa necessidade de negociação como um dever. Ele é um dever anexo da boa-fé que está lá no artigo 422 do Código Civil, para quem quiser olhar ou estudar. Exatamente isso que está acontecendo no mercado imobiliário, e aí, outra vez, né, incentivando o estudo da lei do inquilinato, tudo baseado nessa lei que foi feita faz 30 anos. Né? A lei diz exatamente isso que a doutora Raquel Queiroz Braga acabou de dizer. Né? Ela só admite uma ação revisional de aluguel, artigo 19, caso ultrapassado o artigo 18, que é a tentativa amigável, e os juízes já estão exigindo a comprovação da tentativa amigável. Na minha imobiliária, a gente possui milhares de clientes. São milhares de contratos de locação de imóveis. Nós tivemos uma taxa de sucesso impressionante nas negociações. Não tivemos casos de ação de despejo durante a pandemia. O que não conseguiu resolver, né, fazer a retenção contratual e ajustar valores e outras condições contratuais, conseguiu-se algum tipo de acordo de desocupação do imóvel, porque o inquilino, né, estava precisando de reformular a vida naquele momento e aproveitou aquele momento para redirecionar a sua própria vida. Mas, eu estou falando da minha imobiliária, mas é o parâmetro de sucesso de negociações em todas as imobiliárias no Brasil. Né? A gente participa do IBRADIM, né? É o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. A gente é muito frequente, eu e você, né, Raquel? E esse é o testemunho de todos os advogados imobiliaristas de no Brasil todo. Brasil, né? A doutora Moira Toledo talvez esteja acompanhando o nosso evento hoje. Naquela época ela defendia o mantra, né? E naquela época é março, abril de 2020, o mantra das imobiliárias: negociar, negociar, negociar. E foi isso que os imobiliaristas fizeram. E conseguiram fazer uma retenção espetacular dos contratos de locação, tudo baseado na lei do inquilinato. Aproveitou-se esse momento na minha imobiliária e em diversas outras imobiliárias no Brasil para fazer troca de garantias locatícias. Porque na negociação surgem situações que muitas vezes não são foco daquela negociação. Exemplo, pandemia, um inquilino, por exemplo, teve a sua atividade empresarial restrita, estava sem dinheiro para pagar o aluguel, solicita um desconto, a imobiliária vai negociar isso junto ao proprietário do imóvel, chega-se num denominador comum, né, denominado denominador comum, num acordo de valores, mas a imobiliária vai fazer o quê? Vai estudar os documentos do imóvel e às vezes vai verificar, opa, parei, e aquele fiador? Opa, aquele fiador está falecido. Ele não pode mais assinar um aditivo contratual que a gente está fazendo, de renovação aqui, de prazo, preço e etc. E aí surge a oportunidade para a imobiliária indicar soluções atreladas à locação do imóvel, mas que não eram o foco primário da negociação, mas que surgiu uma necessidade secundária de resolver outros assuntos. É essa
qualificação da atuação dos imobiliaristas e das imobiliárias de sucesso no Brasil, que estão todas fundamentadas na nossa sensacional, fantástica, inteligentíssima, rigorosa e até mesmo sexy lei do inquilinato. E agora, balzaquiana. Balzaquiana, lei do inquilinato. Então, eu queria até, em relação a isso, eu não tinha pensado em falar, mas falando nessa questão da revisão, né? Esse saneamento que a pandemia proporcionou para a gente fazer nos contratos, eu quero dividir o que eu fiz, né? A minha experiência, e a gente tem que ter, eu falo sempre, né? Você tem que estar atento, e eu recomendo sempre pelo menos duas revisões nos contratos de locação durante o ano, para que você aprenda com os erros e para que você se antevenha, né? Para você se antever aos problemas. O que aconteceu esse ano ou nesse semestre na imobiliária que eu não quero que aconteça mais? O que eu posso fazer? E o Fernando fala muito isso, né? Que a lei do inquilinato é uma lei altamente contratualista. Então, a gente precisa trabalhar os contratos. E eu quero dividir com vocês o seguinte: o papel do corretor em cenários de alta imprevisibilidade, né? Quando surgiu a pandemia, acho que lá no dia 20, tinha decretado, acho que no dia 17, tinha sido decretada o estado de calamidade, de emergência, não sei. O meu cabelo ficou em pé, gente. Eu falei, meu Deus, o que vai ser dos contratos de locação? Aí eu passei a mão no telefone, liguei para a cliente e falei assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer, mas pode dar um tumulto muito grande nos contratos e a gente precisa se antever ao caos. A gente pode ter um caos, você pode ter um esvaziamento. Naquele momento, ninguém sabia o que ia ser. Quando começou a decretar fechamento na Europa, estava com tudo fechado. E a previsão é que esse fechamento chegasse no Brasil a partir de final de abril, maio. Eu falei, olha, você tem que correr para evitar o esvaziamento dos contratos, né? Senão você vai ficar sem contrato na imobiliária. E aí eu falei assim, vamos fazer uma força-tarefa, faz um mapeamento de todos os seus clientes que podem ter sido impactados na condição de pagamento. Empresário, profissional liberal, mapeia tudo. Mapeou, manda um e-mail e propõe, primeiro você alinha com o proprietário e propõe para esses locatários fazer um abatimento no aluguel por um período e cobrar isso de forma diferida lá na frente. Então, você vai... O que a gente ajustou na época? Um abatimento até outubro e deu perfeito, foi perfeito, porque em outubro já estava todo mundo trabalhando e funcionando normal. Então, deu um abatimento até outubro e aquela diferença daquele período foi dividida em 10 parcelas nos aluguéis subsequentes. Então, eles terminaram de pagar agora há pouco, né? Esse abatimento que foi diferido. E aí eu falei assim, olha, qual foi o grande problema? Os contratos de locação, que são feitos para durar 30 anos, 30 meses, são feitos para durar 30 meses, eles não têm mecanismo para cenário de desestabilização. Não tinham, pelo menos os meus não tinham. E eu falei assim, o que eu posso fazer? Porque eu tenho essa filosofia, eu ensino isso para os meus alunos, eu falo isso muito na cara, né, Fernando? O que você quer que não se repita? O que aconteceu de ruim que você não quer que não se repita? Traz para dentro do contrato. Gente, eu quebrei minha cabeça 2 meses e meio, pensando como que eu posso prevenir cenários de desestabilização dentro do contrato. E aí eu criei uma cláusula que eu não falo
na internet, não falo no Instagram, eu só falo com aluno, mas eu vou falar aqui, porque isso aqui é um evento da Velo, que é um parceiro que eu adoro. Então, vamos lá. Eu vou contar para vocês, abram os ouvidos, e Fernando... Olha o prestígio, todo mundo gravando a ligação, todo mundo gravando a live. Todo mundo gravando a live. Vamos lá. Então, a cláusula é a seguinte. Primeiro, eu usei uma técnica de espelhamento, que foi uma coisa que eu inventei, gente. Eu nunca vi em lugar nenhum. Mas eu falo o seguinte, determinadas coisas que você trata no contrato de locação, você precisa espelhar no contrato de administração. Porque se você não tiver o concorde do locador, você vai ter um problema lá pelo meio, lá no final da locação. Então, primeiro você ajusta aquilo que você quer ajustar na locação, vê se tem coerência e se existe uma previsão, um concorde, uma autorização para isso estar no contrato de locação pelo locador no contrato de administração. Então, o que eu fiz? Eu não vou repetir essa dica em nenhum outro lugar, gente, vai ser só hoje. Então, o que eu fiz foi o seguinte, olha, quando essa regra foi para o contrato de locação e foi para o contrato de administração, a mesma previsão, só que de um formato um pouco diferente para os dois contratos. Mas, basicamente, dizendo o seguinte, acontecendo situações não previstas que afetem a capacidade de pagamento, que as partes estavam concordando em fazer um período, em estudar um período de abatimento no valor do aluguel. Aquela experiência que a gente fez que deu certo, eu trouxe para o contrato. Estudar um período de abatimento para pagamento posterior diferido, desde que comprovadamente tenha existido. Então, a gente botou requisitos puramente objetivos. Não é nada vago. Requisito objetivo. Desde que tenha existido inequívoca afetação da capacidade de pagamento. E desde que esse fato tenha um grau de previsibilidade muito pequeno. Então, a gente criou dois mecanismos, duas regras altamente objetivas para evitar que fique uma coisa solta, porque se você não criar uma regra objetiva, tudo o locatário vai querer enfiar ali. Né? E aí, no contrato de administração, eu coloquei que o locador, desde já, concorda que nessas situações haja uma negociação em prol da preservação do contrato. Né? Então, é uma cláusula, no contrato eu chamo de cláusula da imprevisão. Né? Ela é muito mais abrangente e muito menos rigorosa do que o Código Civil, né? Porque precisa ser. Né? E é uma coisa assim, que vale não só para a pandemia, não só para a questão de saúde, mas para situações em que comprovadamente você tenha isso. Aí, o que acontece? Essa regra dessa cláusula que eu coloquei, eu fiquei muito feliz por isso, ela veio para a Lei 14.216, que agora suspendeu os despejos para algumas situações, para afastar a multa, né? Olha, ela de alguma forma está ali. E numa decisão do ministro Barroso, um pouco antes dessa lei, que ele relativizou os despejos liminares antes da lei entrar em vigor, tem muito isso. Você vai... o que o ministro mandou fazer na liminar que ele deu numa ação de um partido político, que agora eu não lembro, a PDS, não é? Então, a DPF. A DPF. Ele fala exatamente isso, que comprovada incapacidade de pagamento, né? Então, eu fiquei muito feliz porque isso foi parar numa decisão, o mesmo raciocínio, o mesmo princípio, e é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer para prevenir o contrato de locação, para futuramente, se acontecer algum novo cenário de desestabilização, está todo mundo preparado.
Eu achei interessante essa solução da doutora, né? Porque ao mesmo tempo que a doutora ela positivou essa situação da teoria da imprevisão, trouxe um critério objetivo quando ela vai utilizar e ao mesmo tempo buscou essa guarda junto ao proprietário, dando autonomia para a imobiliária buscar esse tipo de negociação sem que haja uma responsabilidade futura. Então, assim, foi um insight fantástico que a doutora teve, né? E ainda fez a gentileza de compartilhar com todos nós a nossa live aqui, aumentando o prestígio e a qualidade do conhecimento que está sendo produzido aqui hoje. Então, eu só tenho a agradecer a doutora Raquel, realmente, por ter compartilhado esse conhecimento de primeira linha. E, olha, inteligência de contrato, gente, olha, vale ouro, tá? Inteligência contratual. Tem gente que gasta, assim, rios e rios de dinheiro só para poder construir soluções contratuais. Tem pessoas que são contratadas, são almejadas pelo mercado buscando só esse tipo de solução. E tivemos o privilégio aqui, inclusive, da doutora compartilhar essa cláusula, né, que já foi, está no espírito dessa legislação, dessa questão da liberalidade das partes em fazer essa convenção, inclusive, né, poder construindo contratos com base nas concessões recíprocas, né, que é o grande segredo para você fazer um ajuste. Ok, eu te dou um desconto, mas tu também me dá uma contraprestação, melhora a minha garantia, torna a situação mais dinâmica, né? Então, o segredo dessa questão das negociações é essa questão da concessão recíproca. Doutora, fantástico esse apontamento aí que nos fez. Gente, eu acredito aqui que o nosso tema da nossa live, ele, na verdade, se deixar, nós vamos passar mais uns 30 anos aqui discutindo, né? Então, o que eu sugiro, assim, com base, então, de tudo que foi discutido, tanto nessa questão histórica e tanto no cenário atual, esse cenário pós-pandemia, quais seriam as considerações finais dos colegas dessa vivência que nós tivemos aqui? Vou pedir para o professor Fernando Júnior começar, por gentileza. Ok, obrigado. Só fazendo uma ponte entre os dois assuntos, mas a lei do inquilinato realmente ela fez uma radical transformação de um modelo de intervenção estatal que acontecia naquela lei de 1978, né, que perdurou até 1991, a famigerada lei 6649, enfim, a velha lei do inquilinato, né, ela tinha um viés de intervenção estatal para proteger, né, para proteger o inquilino, o que não funcionou. O mercado imobiliário reagiu e o feitiço virou contra o feiticeiro. O próprio inquilino foi prejudicado pela sua proteção, porque os proprietários do imóvel não queriam alugar os seus imóveis e se submeter a essa jaula de proteção. Então, o que a lei do inquilinato atual, a nova lei do inquilinato, embora já tenha 30 anos, mas comparando com essa velha lei do inquilinato, fez? Ela ela pivotou, né, para usar uma palavra atual, ela pivotou, ela direcionou as possibilidades para o contrato, que é o que a doutora Raquel Queiroz Braga brilhantemente está nos presenteando. É possível, no contrato, fazer uma série de combinações conforme o interesse de ambas as partes. Só que atenção, muita atenção, a lei do inquilinato possui o artigo 45, que é aquele que anula cláusulas do contrato de locação que contrariem a própria lei do inquilinato. Então, quando eu falo para vocês que a lei do inquilinato, e falo isso para todo mundo, para os meus alunos, etc., eu repito isso várias vezes, mas quando a lei do inquilinato é sensacional, fantástica, inteligentíssima, rigorosa, o rigor é o artigo 45, que não admite que no contrato se estabeleçam cláusulas que contrariem a própria lei do inquilinato. Por isso que ela é rigorosa. Ela é aquela mulher balzaquiana mesmo que não admite que alguém venha intervir na sua própria beleza. Então a lei do inquilinato quer manter-se bela e para isso ela serve mesmo. Bela no sentido não de beleza, mas de bela, de equilibrar as partes, os locadores e locatários. E ela não admite então intervenção contratual que implique em contrariedade a seus próprios princípios e objetivos.
No caso da pandemia, foi um fenômeno extraordinário, mundial, imprevisível, que não está previsto na lei do inquilinato, então é possível estabelecer, conforme a orientação da doutora Raquel Queiroz Braga, esse tipo de cláusula. Não existe possibilidade nenhuma de anulação pelo artigo 45 da lei do inquilinato, e essa é uma tendência dos contratos de locação feitos por imobiliaristas competentes que estudam a lei do inquilinato. Eles percebem que agora no Brasil, que era um país maravilhoso, que nunca tivemos furacão, nunca tivemos terremoto, maremoto, tsunami, aquilo que a gente só via pela televisão, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos e etc., agora pode acontecer conosco. Então, a dica para os imobiliaristas é fazer algum tipo de previsão contratual, mas muita atenção, consulte um especialista, né? Não vale a pena arriscar em construir cláusulas contratuais não tendo especialidade nesse afazer, nessa tarefa, né? Mas, enfim, é possível e é muito importante. Só para dar outro exemplo, as imobiliárias fazem contrato de locação residencial de 30 meses e colocam aquela famosa cláusula que libera a multa, aquela multa rescisória a ser paga pelo inquilino, caso esse inquilino ocupe o imóvel, normalmente por 12 meses. Não é isso? É uma tradição brasileira fazer o contrato de 30 meses para oferecer a denúncia vazia ao locador e oferecer uma opção ao locatário de rescisão desde que cumpridos 12 meses. E aí precisa de ter um espelhamento no contrato de administração ou contrato de prestação de serviço, dependendo da região do Brasil. A questão é, a imobiliária possui uma autorização do proprietário do imóvel para liberar essa multa para o inquilino, que essa multa é do proprietário, não é da imobiliária. Então ela tem que ter... Então, enfim, é só para a gente refletir, conforme já dito pela doutora Raquel Queiroz Braga, a necessidade de construções rigorosamente eficazes de normas contratuais, tendo cuidado com o artigo 45 da lei do inquilinato, fazendo esse necessário espelhamento entre regras do contrato de administração ou de prestação de serviço, né, que é aquele contrato entre a imobiliária e o locador, e também aquele contrato que vai ser assinado pelo locatário, que é o contrato de locação. Eles têm que ter uma sinergia, né, que vão transitar, evitando responsabilização da própria imobiliária. Então a gente enxerga que uma tendência, né, o nosso evento é passado, presente e futuro das locações de imóveis, uma tendência nas locações de imóveis é exatamente fazer esse tipo de pesquisa, fazer esse tipo de previsão de situações que podem acontecer, baseados na experiência do gestor imobiliário, baseados num contexto brasileiro e baseados até mesmo hoje em dia num contexto mundial, tal qual a pandemia, e raciocinar sobre isso e produzir cláusulas contratuais de proteção tanto para o locador, quanto para o locatário, como para o próprio imobiliarista, né? Para a própria imobiliária. E atenção, dica do professor Fernando Júnior, a sua imobiliária deve possuir condições de cumprir as suas cláusulas contratuais. Às vezes a gente, fazendo uma assessoria, uma consultoria para uma imobiliária, vai verificar o contrato de locação e o contrato de locação, por exemplo, estabelece com riqueza de detalhes um procedimento de rescisão contratual, de fazer vistorias, de apurar valores, etc, etc. Será que essa imobiliária vai ter condições de fazer tudo isso? A gente que está ali, às vezes, fazendo uma consultoria, uma assessoria, a gente chega a aconselhar, peraí, onde que você conseguiu essa cláusula? Ah, eu copiei de uma imobiliária de sucesso e etc. Ok, porque aquela imobiliária possui 100 colaboradores para conseguir fazer aquele serviço. Então, isso também é fundamental, uma tendência do mercado imobiliário, né? Não vale a pena o Ctrl+C, Ctrl+V, você tem que enxergar para dentro do seu negócio, da sua imobiliária, para ter condições de oferecer para fora uns serviços de qualidade com eficácia. E outra tendência, aqui já pensando em mercado imobiliário e já
finalizando a minha participação, é uma tendência que a gente tem visto pelo Brasil, que são empresas, atenção, isso talvez vai ter um reflexo na minha querida, né, na nossa querida lei do inquilinato, talvez vamos ter que trazer algum tipo de regra para a lei do inquilinato, mas existem empresas, corporações, vou até chamar assim, né, para que todos vocês entendam, corporações atentas ao mercado imobiliário no segmento locações de imóveis, que estão construindo conjuntos habitacionais, né, ou edificações, enfim, aí depende da praça, né, do local, para colocar esses imóveis para locação. Lugo, MRV, até a Cirela, a Vitacom, a Direcional, só para a gente nomear algumas empresas e todo mundo poder pesquisar pela internet, são empresas que estão edificando imóveis não mais para transferir essas unidades habitacionais para terceiros, aquele sistema tradicional de incorporação imobiliária e transferir esses imóveis para terceiros. Não, essas empresas estão construindo e permanecendo com o estoque de imóveis e fazendo locações. E essas locações tendem a ser locações descomplicadas, com foco no atendimento aos interesses dos inquilinos. Vamos ter que criar regras na lei do inquilinato para flexibilizar esses prazos de 30 meses. Não vai funcionar para esse tipo de locação, é uma previsão que eu faço, acho que você concorda, Raquel. Mas, enfim, provavelmente vai ter impacto na lei do inquilinato, mas é uma tendência de termos no Brasil fenômenos que já acontecem em outras regiões globais, né? De não ter aqueles locadores, o seu João que aluga para a Dona Maria. Não, vai ser empresas, corporações que alugam, assim como as redes hoteleiras, né, que vão ter Desculpa, Fernando, eu não vou resistir. Isso aí é um locador habitual. Vai incidir o CDC. Vai ter muita mudança num paradigma. Provavelmente essas locações não serão administradas pelas imobiliárias tradicionais. Eu arrisco, já disse isso no encontro da BMI. Eles vão ter setores dentro das empresas. Não, imagina. E olha só, considerando que todas as edificações vão ser de um único proprietário, e como é que vai ficar o direito de condomínio? Você não vai ter um condomínio, então você vai ter que estipular um código de convivência dentro da locação. Olha só, cara, que coisa interessante isso. Já temos regras no direito brasileiro para isso, né? Imóveis de um único proprietário, condomínio inteiro. Mas eu arrisco a dizer, disse isso e repito para vocês, numa reunião da BMI, que nós vamos ter imobiliárias em breve no Brasil, não focadas no atendimento ao locador para alugar imóveis ao locatário. Imobiliárias focadas no atendimento ao locatário, como se fossem cooperativas para auxiliar esses inquilinos em operações de locação de imóveis. Enfim, tendências que nós estamos vendo e não podemos deixar de falar tendências relacionadas, e aí já finalizando mesmo, relacionadas a um pivotamento também das garantias locatícias, né? Nós estamos aguardando com bastante ansiedade, já tivemos a oportunidade de conversar rapidamente hoje, né? Estamos aguardando com ansiedade o julgamento pelo STF sobre a penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família do fiador. Mas esse vai ser só um outro fenômeno na sociedade brasileira, no mercado imobiliário, que vai fazer um redirecionamento das garantias locatícias nas locações de imóveis. Estudos demonstram que realmente os clientes já não estão se sentindo confortáveis com aquelas tradicionais garantias locatícias usualmente adotadas. E o que a gente tem percebido é que empresas atentas à necessidade do mercado imobiliário, estão oferecendo produtos interessantíssimos que geram satisfação na contratação pelo inquilino e a segurança, né, em contrapartida, a segurança necessária para o proprietário do imóvel no caso de inadimplência. E, para coroar tudo isso,
oferecendo uma série de serviços aos imobiliaristas, aos gestores imobiliários, enfim, às imobiliárias, para descomplicar tanto a contratação da garantia locatícia, como também os procedimentos de cobrança e execução e até mesmo de despejo, sendo necessário. Enfim, tendências que, no meu entendimento, devem acontecer no mercado imobiliário brasileiro. Estamos sempre atentos. Vamos até remarcar essa live, quem sabe, de 3 em 3 meses, porque as coisas vão acontecer na sociedade brasileira e no mercado imobiliário brasileiro, né? Pelo menos é o que eu torço. Isso é uma torcida, não é? Às vezes pode parecer que eu estou querendo pintar um cenário de calamidade, não, pelo contrário. Porque é isso, e aí, finalizando mesmo agora, foi isso que aconteceu faz 30 anos. 30 anos nós tivemos uma transição de uma lei. Uma lei foi revogada, a velha lei do inquilinato, e editada a nova lei do inquilinato. Todas as imobiliárias pararam, as imobiliárias de sucesso, né, pararam para estudar aquela lei do inquilinato, a atual, né, a 8.245, de 1991, e estudaram soluções adequadas a serem oferecidas aos clientes. E é isso que nós temos que perseguir, insistir cotidianamente, né? Então, agradecendo a Velo pela oportunidade de expor as minhas ideias, até os meus sonhos, e agradecendo a Raquel Queiroz Braga a paciência de me escutar, no final, convidar a todos para a gente fazer uma comemoração aos 30 anos da Lei do Inquilinato. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Doutora Raquel, suas considerações. Que momento, Fernando, que prazer fazer esse trio aqui com você, com o doutor Eugênio. Que satisfação estar aqui e compartilhar desse momento. Estou com o coração palpitando e é de verdade. Você sabe que eu sou muito sincera, né? Então, eu só queria aproveitar um insight aí, que você levantou a bola para eu cortar, não vou aguentar, vou ter que falar. Em relação a garantias pagas, eu falei mais cedo que a gente vive numa escala bem menor, né? Uma repetição de um cenário de ausência de imóvel, né? Tá todo mundo, Brasil afora, com uma crise, né? Está faltando imóvel no mercado. Eu estava conversando com o Paulinho, que está nos assistindo agora. A gente vai ter um evento, né? Que a gente vai estar, né? O Fernando e o Eugênio. Gente, é Blumenau? Eu não me lembro. Me ajuda aí, doutor Eugênio. É o Fast Build, se eu não me engano. Em Blumenau, que é um evento da construção civil, mas que tem tudo a ver com locações, porque a gente precisa demais de imóvel. Sem imóvel não tem locação. E não é a Academia Imobiliária não, Paulinho. É o do dia 4 e 5. Isso, Fast Build, isso aí. Então, a gente estava batendo uma bola sobre isso, né? Como que é preciso o fomento da construção civil em repetição ao que aconteceu lá em 91, com a seguinte diferença, e eu acho que aí a gente tem que fazer esse paradigma, e essa comparação. Lá, na época do nascedouro da lei do inquilinato, a solução foi a intervenção do Estado. E precisava do Estado meter a mão. Hoje não cabe mais intervenção. O que cabe é reinvenção. O corretor, as imobiliárias precisam se reinventar. E quem quer ir longe não vai sem conhecimento, sem preparo, sem atenção para o mercado. Você precisa trabalhar com métricas e mecanismos de análise. Não vai rolar sem isso.
Você não vai conseguir subir de nível sem isso. Você tem que estar percebendo. E eu falo sempre nas minhas lives, quem está comigo sempre vai me ouvir falar isso sempre. Como eu valorizo a Velo e como eu acho que garantia paga é uma solução para o momento do mercado. Hoje, a gente precisa demais de garantia paga para descomplicar a locação, para terceirizar esse risco e para trazer imóvel. Olha, gente, escutem o que eu vou falar. Garantia paga traz imóvel para dentro da sua imobiliária. Você pode fazer uma campanha de captação, colocar um outdoor e escrever assim: vem para minha imobiliária, aqui você recebe aluguel sempre. O sujeito que não é do mercado, ele não é do mercado. O seu João da padaria, que tem 5 imóveis para alugar, ele olha aquilo e fala assim: o quê? Nessa imobiliária eu não vou ter inadimplência? Vou levar tudo para lá. Percebem? Que é uma campanha de captação melhor. Hoje, o fomento do mercado de locações com novos imóveis passa por garantia paga. É uma das soluções. E, sem falar que você alia a terceirização do risco, você tira a batata quente da mão do locador, né? E você resolve um problema seu imediato para trazer pão quentinho para dentro da sua imobiliária. É o imóvel de alta rotatividade. Então, é isso, eu queria fechar com isso e dizer de coração, estou feliz demais por essa live. A Isabel está perguntando quando que vai ser o Fast Build, gente. Quando é que vai ser o Fast Build? Boa pergunta. Boa pergunta. O nosso suporte aqui já está verificando. Enquanto isso, eu faço as minhas considerações. Pessoal, então, agradecer a participação de vocês, né? Por essa live, nós podemos verificar como tivemos o avanço da legislação atual da lei de inquilinato. Quando? 4 e 5 de novembro. 4 e 5 de novembro vai ser o Fast Build. Então, tivemos uma evolução da lei do inquilinato, né? Com esse cenário de pandemia, que é um cenário de crise, ela foi colocada à prova, tal como a famigerada legislação antiga, e nisso nós podemos perceber tanto a maturidade da legislação, quanto a maturidade de todos os players do mercado, né? Onde a nova legislação, em vez de depender de um fomento, do governo, de uma estatização, dizer como as partes deveriam agir, entrega realmente para a sociedade, que é sociedade, vocês têm direito, vocês têm o dever de realizar a negociação, né? Vimos que a própria lei, ela, ao mesmo tempo que ela estimula, ela se fiscaliza através do artigo 45, como o doutor ressaltou. Então, a importância de você ter um profissional que saiba analisar a legislação, porque ela é muito precisa, ela tem os dispositivos onde ela diz que ela pode ser encaminhada para as partes, a transição das partes à convenção, isso é, os dispositivos que têm os direitos disponíveis previstos dentro dessa legislação, né? E que ela é uma lei que, ao avesso de muitos institutos jurídicos, é uma lei que ela é econômica, ela é um termômetro do nosso momento político e social, onde ela tem essa função que, embora não se trata apenas de regular um contrato, mas assim acesso das pessoas à moradia, acesso das pessoas ao investimento do negócio. Então ela tem uma importância econômica muito grande. E é uma lei que já traz no seu bojo essa questão da inovação, né? Por quê? Porque ela também estimula a criação de novas experiências, criação de novos contratos, novos dispositivos, né? Desde que eles, obviamente, se vinculem fielmente aos princípios que tem dentro dessa legislação, que é, como foi ressaltado aqui, o nosso princípio da boa-fé objetiva. Então, só tenho a agradecer a participação de vocês, foi realmente uma live muito rica, muito instrutiva, né? Se deixar, a gente continua conversando até depois de meia-noite, mas aí vai gerar um problema para todo mundo, né? Mas agradeço muito a participação de vocês. E o pessoal que tiver dúvida pode deixar registrado ali, que depois, eventualmente, nós vamos entrar em contato, vamos responder dúvidas, questionamentos e tudo mais. Tanto aqui na parte da Velo, quanto na pessoa do professor Fernando e da doutora Raquel Queiroz.
Gente, agradecer muito pela parceria de vocês, tá? A Velo agradece imensamente por terem disposto esse tempo à disposição deste evento. Só me dá licença, conforme prometido, vou aqui me caracterizar novamente. É só uma brincadeira, eu acho que não existe conhecimento que não seja divertido. Se existe conhecimento que não seja divertido, ele não é conhecimento. As pessoas não absorvem esse tipo de conhecimento. Então, numa homenagem, né, sempre ao nosso mestre, professor Silvio Capanema de Souza, e em homenagem descontraída à lei do inquilinato, honrando a minha origem ibérica, eu vou cantar um versinho, tá? Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, pra lei do inquilinato, uma salva de palmas. Ai, que maravilha! Parabéns, lei do inquilinato! Muito bom, muito Estamos bom. prontos para outros 30 anos de sucesso no mercado imobiliário. Obrigado, Velo. Obrigado, Raquel Queiroz Braga. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Sintam-se abraçados, né? A gente está aqui virtualmente. Pessoal de Blumenau, corre para o Oktoberfest. Aproveitem bastante a vida. Curtam a vida, que a vida é curta. E em breve a gente se vê nos próximos eventos da Velo e em outros eventos pelo Brasil do mercado imobiliário. Muito obrigado. Desculpa, Raquel, só me despedindo. Obrigado. Não, maravilhoso. Eu quero dizer que você está contratado para cantar no meu aniversário. Agora só o ano que vem, mas eu faço questão. Vou fazer uma live no meu aniversário com você para a gente cantar, tá bom? Estou precisando de curtir novamente aí as terras espírito santenses, não sei o que se fala assim, capixabas, né? As terras Bora, capixabas. tá convidado. Eu, como mineiro, você já falou que é mais ou menos mineira, mas não é não. Aham. Eu sou mineiro, a gente ama Guarapari e a região ali de Guarapari. A Não, gente tá mas quase o tomando mineiro posse. gosta de Vila Velha também, Fernando. Aí. Perfeito, eu gosto de tudo. Espírito Santo inteirinho. Então Obrigado tá pelo bom. convite. Em breve, todos nós vamos poder nos encontrar, abraçar bastante, vacina no braço e vamos que vamos. Sucesso para todo mundo. Estudem muito a lei do inquilinato e tenham muito sucesso nos negócios imobiliários, nas locações de imóveis. Acompanhe a doutora Raquel Queiroz Braga, que é muito conteúdo todo dia, toda hora, né, para o sucesso dos imobiliaristas. Obrigado, pessoal da Velo. Um abraço para o Paulinho Cantoli. Obrigado, doutor Eugênio Martinez. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradecida. professor. Um abraço, gente. Até mais, doutora Raquel. Tchau. Show. Bom.